Olá, pessoal, tudo bem? Iniciando aí nossa quinta gravação sobre o regimento escolar interno, né? Então, já agradecendo a todo mundo que acompanha. Se você quiser colaborar com o canal, tá aí no descritivo, tá? Ajude aí também a divulgar aí o trabalho, né? Deixe seu like, seu comentário, aquelas coisas que todo mundo pede, né? Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu não gosto muito de falar isso, mas então nós paramos aqui, ó, né? No artigo 104, capítulo 5 da promoção e da recuperação, e muita gente me perguntou o seguinte: professor, eu estou estudando para inspetor, estou estudando para, né, outro cargo, o que eu devo concentrar? Claro que se você está fazendo para inspetor, deve olhar com carinho lá aquela questão do regimento, algumas normas, é importante você saber, tá? Mas no edital pode cair qualquer coisa, né? Então é importante algumas informações. Professor, então, é o regimento todo, praticamente, né? Olha só, artigo 104. Será considerado apto para etapa subsequente ou promovido? Esse é um item que pode aparecer na prova. No caso do ensino fundamental, o aluno que preencher simultaneamente o requisito descrito no inciso 1 e uma das situações previstas nas alíneas do inciso 2 infracitados. Então, é da promoção e da recuperação do aluno. Olha o que precisa para o aluno ser promovido. Frequência de no mínimo 75% de horas letivas ministradas no período. Então, para o aluno ser promovido, ele precisa de 75% de frequência. Lembra que anteriormente nós falamos do infantil. E o infantil fala em 60% de frequência. Porém, gente, olha aqui, ó. Porém, não, isso não é condição para ele ser promovido. Não existe promoção, retenção na pré-escola, tá, gente? Pré-escola só promove, né? Só pré-1, pré-2, né? Vamos dizer assim, né? Não pode nem considerar uma promoção, mas é promover lá para frente, né? Pré-1, pré-2. Mas o aluno tem que frequentar no mínimo 60%, mas isso não é condição para ele depois frequentar lá o ensino fundamental, né? Não é pré-requisito, tá? Agora, para ser aprovado aqui no ensino fundamental, né? Aí 75% de horas letivas, de frequência, né? Desempenho, obter nota síntese igual ou superior a 5 em todos os componentes curriculares. Portanto, ele precisa aí ter, né, uma nota final 5, tá, para ser aprovado. Não alcançar a condição descrita na linha anterior em apenas um componente curricular. Então vamos supor que em matemática ele não atingiu 5, tirou 4. Ele é aprovado? Sim, só ficou em matemática, é aprovado, tá? Ok? Todo mundo entendeu isso? Porque a banca pode fazer uma perguntinha aí para você. Se não obter a condição descrita na linha 1 em até 3 componentes. Então, vamos supor, ele não atingiu a nota em matemática, em português, em história. Então, ficou ali abaixo, né? Nesse caso, ele deve obrigatoriamente ser encaminhada a decisão de um nível de conselho, que definirá pela sua promoção ou retenção. Conselho, classe, ano, termos. Então, o conselho vai decidir ali, ele deve passar, né? Tirou 5, tirou ali 4, né? O conselho vai se unir e vai decidir isso, tá? Se tiver em 3, se tiver em uma, não vai para o conselho, mas se tiver em 3, quer dizer, em uma é aprovado direto, em 3 vai para o conselho. Parágrafo único, a nota adotará critério qualitativo acima de qualquer outro critério. Isso está no DNA da educação, gente. Valorizar a qualidade e não a quantidade, né? Não podendo ser inferior às notas ou conceitos originais que ele serve de base. Então vamos supor, o aluno ficou em 3, mas nossa, ele mostrou uma boa evolução durante o ano, né? Olha, o aluno, né, estava ali ruim no primeiro, no segundo, mas ele evoluiu, melhorou, se dedicou mais, então merece ser aprovado, tá? Parágrafo 2. Não obtendo aproveitamento mínimo em mais do que 3 componentes curriculares, o aluno poderá ser aprovado em nível de conselho classe, ano termo, desde que esse colegiado disponha de documentação comprovando a excepcionalidade do caso. Então,
Pode ter acontecido alguma coisa que prejudicou o aluno, né? Por exemplo, no tempo da pandemia, aí muito comum, né? Teve problema de Covid na família, enfim, traumas e tal. Então, o aluno pode ter sofrido um acidente, ficou fora da escola há muito tempo, né? Então, aí é uma exceção ali, uma excepcionalidade que o conselho consegue comprovar que o aluno merece, né, progredir aí, tá bom? Parágrafo 3. Os critérios acima descritos deverão ser observados independente do desempenho ou comparecimento do aluno a períodos de recuperações finais. Lembrando, ó, é o qualitativo, não é o final, faz uma prova, passa. Não é isso. Né? Tem que analisar ali o histórico, todo o desempenho do aluno, tá bom? Artigo 105. A decisão sobre retenção ou promoção deve ocorrer ao término do período letivo pré-determinado e deve levar em consideração o aproveitamento do aluno no decurso do período, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Aquilo que eu já expliquei, né? Então a gente tem que observar a qualidade, a evolução do aluno, né? O aluno não atingiu a nota, mas ele demonstrou grande esforço, grande interesse, né, em tentar, mas ele teve alguma dificuldade, porque carregava algumas dificuldades já de anos anteriores, mas mostrou uma grande evolução, é isso que tem que ser analisado. Parágrafo único. Os 3 primeiros anos do ensino fundamental de 9 anos possuem foco da alfabetização, letramento e alfabetização matemática, em que no primeiro e segundo ano haverá promoção do educando, considerando o processo formativo, processual e contínuo. Então, gente, primeiro e segundo ano não tem retenção. Né? Por quê, gente? Porque se entende que esses 2 primeiros anos são importantes que o aluno faça esse processo com as crianças ali da mesma idade, né? O foco ainda é alfabetização, letramento, ele está começando a aprender, né? E aí os 3 primeiros anos são fundamentais para isso, e aí sim, né? Ele passaria o primeiro, segundo, e no terceiro, se fosse o caso de uma retenção, tá? Mas está colocado aí no regimento escolar de Cubatão. Artigo 106. A decisão pela retenção só pode ser tomada pelo conselho de classe ano termo, composto por docentes que participaram do processo educativo do aluno, por maioria de votos, salvo nos casos de insuficiência de frequência. Então, se o aluno não teve os 75%, né, aí é retenção, tá? Mas quem deve fazer essa análise? Os professores do aluno, tá? Parágrafo 1. Admitir-se-á a retenção por competência no mesmo ano uma única vez. Então, ó, o aluno só pode repetir uma única vez o mesmo ano. Tá? Parágrafo 2. Ao aluno promovido pelo conselho de classe, ano ou termo, será atribuído nota 5. Professor, eu não concordo com isso aqui que está no regimento escolar. Gente, na hora da prova, não tem que concordar ou discordar. Você tem que responder de acordo com o regimento. Não fica brigando com a prova, porque se você quiser brigar com a prova, você erra a questão. E qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? É passar no concurso. Tem aluno que desfoca, começa a querer discutir a educação, discutir se é certo aprovar ou não. Gente, não é o momento. O momento seu é de se concentrar, entender o regimento escolar e responder de acordo com o regimento escolar. Porque a pergunta vem assim, de acordo com o regimento escolar, à luz do regimento escolar, né, conforme o regimento escolar. Então, se você não responder de acordo com esse documento, provavelmente você vai responder errado. E aí você não passa, tá? Então, ó, momento de foco. Né? Quando a gente quer um objetivo, a gente tem que ter o foco. Nosso foco é discutir educação? Não. Isso depois que você entrar lá, você se filiar no sindicato, aí você vai debater educação, você vai participar do conselho, aí lá, quando você tiver já efetivado, for funcionário, aí é o momento, ou até como cidadão você pode fazer isso. Agora, na hora da prova não é esse momento. Né? Na hora da prova é o momento de marcar o A certo, o B certo, o C certo, o D certo e ser aprovado e conquistar a sua vaga. Tá?
Foco. Artigo 107. As atividades de recuperação da aprendizagem serão parte constitutiva do processo de ensino-aprendizagem, devendo ser realizadas de forma contínua, cumulativa e paralela. Isso é importante saber, né? Então, recuperação ela tem que ser contínua, cumulativa e paralela. E ela faz parte do processo do ensino do aluno, ensino-aprendizagem, tá? Ao longo do período letivo, na ação permanente em sala de aula, por meio das atividades e instrumentos de avaliação trabalhados durante o processo e em casos em que se detectar a necessidade de atendimento diferenciado, em horário diverso das aulas regulares, né? Então, pode ser aí um contraturno? Pode, né? Está previsto no regimento. Capítulo 6 da expedição de documentos escolares. Artigo 108. Caberá à escola responsabilidade pela expedição de históricos escolares, declarações de conclusão de anos ou termos e certificados de conclusão de cursos com especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar do aluno, conforme a legislação vigente. Isso é uma importante informação para o secretário de escola, para o inspetor de aluno, né? Expedição de documentos, a parte administrativa, cabe a quem? A escola, tem que ter lá a documentação do aluno, né? O histórico, declaração de conclusão, e toda essa documentação fica na escola. Título 6, processo de avaliação. Princípios. Princípios sempre aparecem. Olha o artigo 109. A avaliação caracteriza-se como processo contínuo, participativo, cumulativo e interativo. Importante saber isso. CPCI, né? Contínuo, participativo, cumulativo e interativo, envolvendo o aluno como um todo. Aquilo que eu falo, DNA da educação, pense educação com amplitude, pense educação para todos, educação como diversidade, educação valorizando a pluralidade, os direitos humanos, coisa que você tem, a gestão democrática, coisa que você tem que ter na cabeça. E será desenvolvida conforme segue. Inciso 1, avaliação interna. Processo a ser organizado pela escola, subsidiada por procedimentos de observação e registros contínuos. Terá por objetivo permitir o acompanhamento sistemático e contínuo do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com os objetivos e metas propostos. 2. A avaliação externa. Processo a ser organizado pelos órgãos municipais da administração, será subsidiada por processo de observações, procedimentos de observações e registros. Terá por objetivo permitir o acompanhamento do desempenho dos gestores, professores, alunos e demais funcionários nos diferentes momentos do processo educacional. A avaliação externa será realizada por meio de procedimentos a ser disciplinados pela Secretaria de Educação, objetivando a análise, orientação, correção, quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola. A síntese da avaliação externa será consubstanciada em relatório e norteará a elaboração de políticas públicas educacionais, bem como do projeto político-pedagógico de cada unidade do ensino. Importante aqui, dois tipos de avaliação, né? A interna, que é aquela feita na escola, e a externa, né? Que é um processo bem mais amplo, aí, abordando vários setores, vários itens aí. Tá? Capítulo 2, avaliação do ensino-aprendizagem. Artigo 110. O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado por meio de procedimentos externos e internos, como já vimos. Artigo 111. A avaliação externa do rendimento escolar tem por objetivo oferecer indicadores para análise diagnóstica da escola, visando a tomada de decisões no âmbito da própria escola e da Secretaria de Educação. Então, vamos lá. Uma escola que tem um desempenho muito aquém do esperado ali, né? Então, precisa de algumas ações, algumas medidas ali importantes para melhorar aquilo que a avaliação detectou que não está tão bom, né? Então, sempre com esse objetivo. Artigo 112. A avaliação interna do processo de ensino-aprendizagem, responsabilidade da escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação da aprendizagem de cada aluno, que será considerado em relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível, etapa e modalidade escolar, possuindo assim caráter formativo.
olha só, a avaliação interna tem caráter formativo, é importante, porque ele vai ali analisar, reorientar, né? É isso que é a questão da avaliação formativa, reorientação ali do processo de ensino-aprendizagem. E olha que o diagnóstico também importante, né, da situação de aprendizagem de cada aluno, e importante você saber essas questões. Vamos para o artigo 113. A avaliação interna do processo de ensino-aprendizagem tem por objetivo a diagnosticar e registrar os progressos do aluno de dificuldade. É importante o diagnóstico para você saber como é que está a situação do aluno. Possibilitar, B, que os alunos autoavaliem sua aprendizagem. É a questão da autoavaliação, né? Então, aqui o regimento também, aquela visão ampla de avaliação. Avaliação diagnóstica, autoavaliação, tá? Avaliação formativa. C, orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as suas dificuldades. D, fundamentar as decisões do conselho e termos quanto à necessidade de procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem de classificação e reclassificação dos alunos. E E, orientar atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. Seção 1 da verificação do rendimento escolar. Então, olha só, artigo 114, os instrumentos de avaliação e de verificação de aprendizagem observarão os seguintes critérios e princípios. Olha que importante esse aqui, hein? Para quem é da educação aí, muita atenção. 1. Avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Ou seja, não é julgar aquele momento final ali, a prova final, não é isso. É aquilo que eu falei, observar a questão do todo do aluno, né? Os aspectos qualitativos do aluno, não os quantitativos. Ah, só fez para fazer 10 provas, fez 5 só. Não é isso. É para observar, naquelas 5, houve ali progresso, né? Houve avanço. É isso, ó. 2, mínimo de 2 instrumentos diferentes, importante, né? 3, equilíbrio entre as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, tá? São importantes essas 3 aí para você lembrar. Diversidade do ritmo de aprendizagem. Claro, cada criança, né, adolescente tem um ritmo ali de aprendizagem, é bom, né? Importante avaliar isso. Possibilidade de avanço nas etapas conforme regulamentação em vigor. 6, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 7, possibilidade de aceleração dos estudos para aluno com defasagem idade e ano ao longo do ano letivo, conforme regulamentação em vigor. Artigo 115. Os instrumentos de que traga o artigo anterior deverão ser elaborados pelo professor sob orientação do coordenador pedagógico. Tá? Então, o coordenador pedagógico, né, é aquele que orienta essa questão dos instrumentos de avaliação. Parágrafo único. Ao término de cada bimestre, trimestre e do período letivo semestral anual, o professor deverá registrar uma nota síntese de 0 a 10, em número não fracionado, relativo ao período e ao componente curricular, na seguinte conformidade. Né? Então, não pode fracionar a nota, né? Ou é 0, é 1, é 2, não pode ser 0,5. Tá? De 9 a 10, olha só, o aluno atingiu plenamente as metas de conhecimentos, habilidades e atitudes definidas no trabalho docente. E de 7 a 8, o aluno apresenta bom nível de desempenho em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes definidas no plano docente. 5 a 6, o aluno apresenta nível regular, né? Ficou ali, ó, na média, né? Em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes definidas no plano de trabalho docente. 3 a 4, o aluno apresenta dificuldades em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes definidas no plano docente. 1 e 2, o aluno apresenta muitas dificuldades, não apresentou avanços em relação ao conhecimento, habilidade e atitudes definidas no plano de trabalho. E 0, aluno não compareceu, encaminhado para a busca ativa. Veja, gente, o 0 é para aquele que não apareceu, né? Cuidado, a banca pode perguntar isso, pode, né? E aí falando
colocando isso, ó, o aluno que apresenta muitas dificuldades, né? A banca pode colocar lá as alternativas. E o aluno que não compareceu? 0, né? Encaminhado para a busca ativa. Artigo 116, ó, nos finais anos finais do ensino fundamental e na EJA, né? Anos finais é o que, gente? Ali, né? Considera sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Os anos finais. E na EJA, um aluno com frequência inferior a 75% do total da carga horária prevista é classificado no mesmo ano ou termo, ao final do ano letivo ou semestre do EJA, independente de seu desempenho global. Então, repetiu, né, de ano. Não cumpriu lá a frequência mínima, fica no mesmo ano, tá? No mesmo ano, né? Sétimo ano, sexto ano, oitavo ano, ou no EJA, lá no termo. Tá? Parágrafo único. A unidade escolar deve realizar o processo de busca ativa e prever a compensação de ausência ao final de cada bimestre. Então, se não atingiu, tem que compensar, né? Para não ser reprovado por faltas. Artigo 117. A escola deverá informar os alunos e responsáveis sobre o direito de impetrar recursos sobre a decisão do final do conselho. Está no ECA, né? O aluno pode recorrer às decisões, sim. Olha lá. Primeiro, em primeira instância, a própria unidade, requerimento dirigido ao diretor, né? Não concordou com a nota, observados os seguintes prazos. E aqui é importante, porque ó, pode a banca perguntar, né? Vou fazer um recurso, certo? Qual é o prazo? A. O aluno maior de idade ou seu representante legal que discordar do resultado da final das avaliações poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola. É a direção. B. O pedido deverá ser protocolado na escola em até 5 dias da divulgação dos resultados. As bancas adoram fazer essa pergunta de prazo, né? Então vamos lá. Não concordei com a minha avaliação. Eu tenho 5 dias. Saiu hoje, eu tenho 5 dias para recorrer da minha decisão, tá? C. A direção da escola deverá ouvir o conselho de classe para decidir sobre a solicitação do aluno, observando as seguintes condições. 1. A decisão do conselho deverá ser registrada em ata e comunicada ao interessado no prazo máximo de 5 dias. Ele tem 5 dias para entrar e o conselho tem 5 dias para responder, tá? 2. A não manifestação da direção do prazo estabelecido possibilitará ao interessado impetrar recurso diretamente à Secretaria de Educação. Então, a direção não respondeu, aí ele vai na Secretaria de Educação. 3. O prazo a que se refere os itens anteriores ficará suspenso no período de férias escolares, devendo ocorrer uma reunião extraordinária no primeiro dia de retorno dos professores das férias escolares para decisão do recurso do aluno. 4. Da decisão da escola caberá recurso à Secretaria de Educação, adotando os mesmos procedimentos. Ou seja, não, meu recurso foi indeferido na escola, eu posso recorrer à instância maior que a secretaria, certo? 2. Para recorrer em segunda instância, o recurso que trata o caput deverá ser protocolizado na escola em até 5 dias contados da decisão. E olha só, que prazos, hein? Importante. Eu, aluno, não concordei com a decisão da escola. Protocolizo, né, na escola em até 5 dias um documento. E a escola encaminha à Secretaria de Educação em até 3 dias, computados a partir do seu recebimento, né? Por isso que é importante quando você protocola, você ter uma cópia do protocolo, tá? Obedecendo o que segue. Parágrafo 1. O recurso deverá conter cópia do processo do pedido de reconsideração, contendo os fundamentos da decisão adotada pela escola e cópia dos seguintes documentos. Inciso 1. Plano de ensino de classe e dos componentes curriculares objetos da recensião. 2. Instrumentos utilizados no processo de avaliação ao longo do ano letivo com indicação dos critérios utilizados na correção. 3. Atividades de recuperação realizadas pelo aluno com explicitação das estratégias adotadas e dos resultados alcançados, do histórico escolar do aluno, do diário de classe ou diários dos componentes curriculares do objeto da retenção. Ó, por isso que a documentação é importante, né? Porque ali está todo o registro, ali, se teve algum problema, o aluno não tem razão, vai estar registrado ali tudo que você fez, recuperação paralela, recuperação contínua, por isso que é importante colocar, né? E fazer de fato.
da ata do conselho de classe ou termo que analisou o desempenho do aluno, documento de análise da escola constando dos argumentos sobre pedido de reconsideração feito pelo aluno ou responsável para reversão da decisão da escola. Parágrafo 1. A Secretaria de Educação emitirá sua decisão sobre o recurso interposto no prazo máximo de 5 dias a partir de seu recebimento, né? Então, atenção nesse prazo aí, vários prazos, 5 dias. Cuidado, né? Que para a escola mandar, para a Secretaria de Educação, é até 3 dias, né? A escola recebeu em 5 dias, né? Tomou a decisão, o aluno tem 5 dias para recorrer e ele protocolizou lá na escola. A escola tem 3 dias para mandar para a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação tem 5 dias para responder. É importante você anotar esses prazos. As bancas adoram esse tipo de pergunta. E o parágrafo 2. O secretário de Educação encaminhará o requerimento à supervisão de ensino, devendo ser analisado por, no mínimo, 2 supervisores. Também, hein? Mais números aqui. 3. Comissão de supervisores emitirá um relatório de conclusão sobre o recurso do aluno ser responsável, bem como apontar eventuais recomendações à escola. 3. Se houver discordância em relação à decisão da Secretaria de Educação, o aluno e seu responsável poderá recorrer em terceira e última instância ao Conselho Municipal de Educação. Tem 3 instâncias aqui, né? Tem a escola, tem a Secretaria de Educação e tem o Conselho de Educação, em requerimento dirigido ao presidente desse órgão em até 5 dias subsequentes à divulgação da decisão dos recursos protocolizados junto à Secretaria de Educação. Então, presta atenção, a maioria dos prazos são 5, né? Exceção da escola encaminhar, né, para a Secretaria de Educação ao recurso para a Secretaria de Educação, 3 dias. Os demais é tudo 5, lembra disso. Parágrafo 1. Informada sobre decisão favorável em segunda ou terceira instância, a direção da escola deverá expedir a portaria de classificação do aluno, arquivando no prontuário, e deverá remanejar imediatamente para o ano e termo que foi classificado. Nesse caso aqui, né, se ele reprovou lá e tal, foi recorrer, e aí se ele ganhar, ele é promovido, né? 2. Todos os segmentos escolares deverão empreender esforços no sentido de viabilizar ao beneficiado pelo instrumento de direito que trata esse artigo a plena adaptação à etapa para o qual for remanejado. Então, o que acontece? Se a pessoa não se documenta direito, por exemplo, não provou lá que fez recuperação paralela e contínua, ele está no regimento. Se não fez, foi falha da escola, falha ali então o aluno recorreu, ele vai ganhar, né? Vai ganhar, tá? Artigo 118. O registro da avaliação na educação infantil será realizado em consonância com as diretrizes curriculares adotadas pelo município e deverá ser disponibilizado às famílias em reuniões periódicas, aos famosos portfólios, né? E no edital dos professores tem lá Isabel Alarcão, e é professores reflexivos numa escola reflexiva, e ela fala do portfólio aí, que é tão importante aí, enquanto registro ali dos alunos, né? Do acompanhamento desses alunos. Parágrafo único. O registro da avaliação deverá ser expedido quando da transferência do aluno e no período de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Título 7 da organização do desenvolvimento do ensino, capítulo 1 da caracterização. Artigo 119. A organização e desenvolvimento do ensino compreende o conjunto de medidas voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica da escola, abarcando a níveis, cursos e modalidades de ensino, currículos e projetos pessoais, né? ABC, níveis, cursos, currículos no B, projetos especiais. Aí vem aqui, capítulo 2, dos níveis, curso e modalidades de ensino. Isso é importante saber, modalidades de ensino. Artigo 120, a rede municipal adota o seguinte modelo. Isso todo mundo tem que saber, gente, quem vai fazer o concurso. Inciso 1, educação infantil. Infantil 0, a linha A. Infantil 0, bebês 1, de 4 a 11 meses, tá? Então, infantil 0, bebês 1 aqui, de 4 a 11 meses. B, infantil 1, bebês 2, de 1 ano a 1 ano e 11 meses, tá? Então, primeiro aqui o 0 de 4 a 11 meses, depois
o infantil 1 de 1 ano a 1 ano e 11 meses. Depois o infantil 2, crianças bem pequenas 1, de 2 anos a 2 anos e 11 meses. Ó, aqui é tudo 1, tá vendo? Ó, é fácil lembrar, né? Aqui é de 4 a 11, aqui o segundo, ó, é 1, 1, 1, 1, 1, tudo 1. Aqui é tudo 2, 2, 2, 2, a menos 11 meses, obviamente, né? Mas é uma forma de você tentar gravar, ó. Infantil 3, ó, sempre combinando aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 2, 2, né? 11 meses. Infantil 3, ó, crianças bem pequenas, 2, né? E aqui sempre 1 a menos, né? Aqui, crianças 3 anos a 3 anos e 11 meses, ó. 3, 3, 3. Só lembra que aqui é crianças bem pequenas, 2, tá? Lembra lá, parece filme, né? Crianças bem pequenas, 2. Crianças bem pequenas, 1. Não perca o segundo episódio, Crianças Bem Pequenas 2. Então, olha só, para você lembrar, né? Então, infantil 3, 3 anos a 3 anos e 11 meses. Tá? Infantil 4, crianças pequenas 1, de 4 anos a 4 anos e 11 meses. E infantil 5, de 5 anos a 5 anos e 11 meses. Então não tem muito como errar, né? Só lembrar aqui do crianças pequenas 2, crianças pequenas 1, crianças bem pequenas 2, né? Bebê, lembrar isso aí, tá? Mas dá para lembrar bem isso. Parágrafo único. As idades mínimas deverão considerar a data de corte do mês de março do ano letivo, né? Então, crianças que fazem 4 anos até o dia 30 de março são matriculadas no infantil 4, tá? Ah, fez depois, em abril, que nem eu, nasceu em abril, fez depois de março, eu nasci 2 de abril. Se eu tivesse aqui, né, eu estaria, ó que saudade, 3 anos e 3 meses, eu teria que continuar na creche, mesmo, né, no infantil 3, desculpa, creche não, infantil 3, mesmo que, né, é na creche, né, é na creche mesmo, no infantil 3, né, porque infantil 4 e 5 é pré-escola. Infantil 3, por quê, gente? É porque aqui no município que eu trabalho é outra terminologia, então às vezes a gente confunde. Mas o que acontece, gente? Eu estaria no infantil 3 porque eu completo dia 2 de abril, então é depois da data de corte, tá? E assim também no primeiro ano. Fez 6 anos até o final de março, o que acontece com ele? Matricula no primeiro série. Fez depois, continua no infantil 5, tá? Isso para crianças que entraram no sistema após 2019, tá? Quem já estava no sistema segue o fluxo, porque não pode repetir, né? Pré-escola, certo? Parágrafo único. As idades mínimas deverão considerar a data de corte, acabei de falar isso. 2. Ensino fundamental com duração de 9 anos, organizados em etapas anuais, sendo o primeiro e o segundo ano e o terceiro ano organizados em ciclos. Está no regimento, né? Acho que a prefeitura andou fazendo mudanças lá, mas continua no regimento. Aí, gente, é assim, na prática não está mais assim. Mas olha, a pergunta vai ser sobre o regimento e não sobre a prática, tá? Cuidado com isso. Outro dia me fizeram uma pergunta do estágio probatório. Professor, não tá o documento tal, tá estágio probatório de 2 anos, que é no Estatuto do Funcionário, que é antigão, lá de 1959, né? Foi pouco atualizado. E na lei orgânica já está 3 anos, né? Se a pergunta vier assim, de acordo com o Estatuto do Funcionário, você vai responder o quê? 2 ou 3? 2. Agora, se vier de acordo com a lei orgânica, 3. Tá? Gente, você sempre responde de acordo com o documento. Se a pergunta falar de acordo com o documento, é de acordo com o documento. Ah, mas não está atualizado. É gente que quer debater com a prova. Aí erra. Erra. Tá? Eu aprendi isso porque eu era um desses, né? Fala, não, mas na Constituição, né? Eu queria, tipo, fazer uma arguição com a prova. Aí eu marcava a alternativa, a banca dava outra, eu errava. Eu ficava inconformado e a questão ficava errada, né? Então, qual é o teu foco? Passar. Então, responda de acordo com o documento. 3. Ensino fundamental, quando na modalidade de educação de jovens e adultos, nos termos da legislação vigente, são organizados em 8 termos semestrais. 8. Estamos falando de EJA,
8 termos semestrais. Tá? Artigo 121. A escola poderá desenvolver projetos com a finalidade de atender aos interesses e peculiaridades da comunidade local, dentro das suas possibilidades físicas, humanas e financeiras, ou em regime de parceria, podendo a direção, nos casos previstos em lei, firmar convênio e propor termos de cooperação com entidades públicas e privadas, submetendo à apreciação do Conselho de Escola e desde que não haja prejuízo do atendimento à demanda escolar do ensino fundamental e educação infantil. Ok? Parágrafo único. Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela direção da escola ou através de suas instituições jurídicas ou ainda pelos órgãos públicos do sistema escolar, sendo que qualquer dos casos deverão ser submetidos à apreciação do Conselho de Escola e à aprovação da Secretaria Municipal. Subseção 1 da Educação Infantil. Artigo 122. As classes deverão respeitar a relação espaço físico-criança, para que as mesmas possam ter o espaço adequado para o desenvolvimento de suas atividades. Então é importante, né? Aí o artigo 123, estabelece aqui, os parâmetros para a organização dos grupos classe decorrerão da capacidade física da unidade municipal e de especificidades da proposta pedagógica, recomendando-se para cada adulto. É obrigando, gente? Não, é recomendando. Cuidado com isso. Porque a banca pode trocar para obrigando-se, né? E não é obrigando, aqui é recomendando, de acordo com a idade e o número de crianças. Infantil 0, bebê, 6 crianças, né? Para cada adulto, tá? Infantil 1, bebê, 8 crianças, né? Porque criança, bebê, requer maior cuidado, né? Então, não dá para ser aquele mundo de criança lá, né? Porque é crianças que requerem maiores cuidados, ali, maior apoio do adulto. Então, no infantil 0, 6 crianças, no infantil 1, 8 crianças, no infantil 2, né? Crianças bem pequenas, 10 crianças, no infantil 3, crianças bem pequenas, 15, no infantil 4, 25 e no infantil 5, 25, que são as crianças já de pré-escola, né? Aqui, que já tem já tem mais autonomia, enfim, né? Então pode ser 25 crianças. Parágrafo 1. Em casos excepcionais, a equipe de suporte pedagógico da escola poderá reorganizar os quantitativos mencionados para garantir o atendimento dos alunos. Então, a equipe pode reorganizar, tá? Pode. E é uma recomendação. É importante isso. Parágrafo 2. As áreas para as salas de atividade das crianças devem ser no mínimo 1,50 m por crianças para as classes destinadas. 1,50 m, né? 1,5 m quadrado, né? Por criança, tá? Para as classes destinadas à educação infantil. Artigo 124. O currículo da educação infantil, significando toda a ação educativa das escolas municipais de educação infantil, que pressupõe todas as decisões e ações voltadas para a consecução dos objetivos educacionais, será organizado pela Secretaria Municipal de Educação e abrangerá as seguintes áreas de desenvolvimento da criança de 4 meses a 5 anos de idade, né? Que é educação infantil, aí, creche e pré-escola, de 4 meses a 5 anos de idade. Inciso 1, aspecto cognitivo, aspecto físico, aspecto social e aspecto afetivo, tá? Parágrafo único. O currículo que se refere ao caput desse artigo será desenvolvido considerando as respectivas faixas etárias e constará do plano anual de gestão das unidades de educação infantil. Subseção 2 do ensino fundamental, artigo 125. Os currículos do ensino fundamental nos seus diversos níveis e modalidades de ensino estão estruturados de forma proporcional à base nacional comum curricular, complementado por uma base diversificada em conformidade com o disposto na Lei Federal 939496, que é a LDB, devendo ainda compreender a totalidade de situações de aprendizagem didaticamente organizadas que levam o aluno à apreensão crítica do conhecimento. Então, tem que estar baseado em toda a documentação que existe no país, né? Não pode inventar uma moda aí, querer criar uma coisa que não vai contra, né,
as leis aí. Parágrafo 1. A Base Nacional Comum Curricular assegurará a formação básica indispensável ao exercício da cidadania. Parágrafo 2. A parte diversificada atenderá às características regionais e locais, observadas as necessidades da comunidade e as possibilidades do estabelecimento de ensino. Parágrafo 3. Os conteúdos curriculares deverão ser oferecidos observando as diretrizes fixadas no artigo 27 da Lei Federal 9394/1996, LDB, e demais normas vigentes. Parágrafo 4. As atividades de contraturno deverão estar em acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Artigo 126, a área para as salas de atividades dos alunos deverá ter no mínimo de 1 metro quadrado por indivíduo. Quanto que era no infantil? 1,5 metro. Quanto que é no fundamental? 1 metro. A banca pode perguntar isso e você tem que saber. No infantil, mais espaço. No fundamental, meio metro a menos, né? Então, 1,5 metro quadrado ali e 1 metro quadrado aqui no fundamental. Capítulo 3 da Educação Especial. Artigo 127. O município de Cubatão adota o sistema educacional inclusivo, né? E entende por educação especial a modalidade transversal a todos os níveis, etapas e demais modalidades, responsável pela organização e oferta dos recursos e serviços que promovam a acessibilidade, eliminando barreiras que possam dificultar ou obstar o acesso à participação de aprendizagem. Artigo 128. Veja, a Cubatão, inclusão no Brasil, né? Nossa educação é inclusão, né? Sem segregação, sem separação, né? Sem discriminação. Lembra disso. Mas na prática, gente, nos documentos oficiais, né, garante-se esse direito. A gente espera que também na prática isso aconteça. Às vezes não acontece, mas não vai brigar com a prova. Artigo 128. Para fins desse regimento, considera-se público-alvo da educação especial educandos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação e plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Educandos com transtornos globais de desenvolvimento, inclusive os que apresentam o transtorno do espectro autista, né? O TEA. 3. Educando com altas habilidades ou superdotação. Também faz parte desse público? Sim, né? Artigo 129. A educação especial deve garantir os serviços denominados de atendimento educacional especializado, o famoso AE, compreendido como conjunto de atividades, recursos e acessibilidade pedagógicos organizados, institucional e continuamente prestado das seguintes formas. Então, gente, o AE é importante você entender, né, que ele vai disponibilizar aí, né, pelo menos aqui no regimento, os recursos, a acessibilidade, o atendimento, né, para o aluno. 1. Complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, incluindo TEA, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais. Suplementar a formação de estudante com altas habilidades ou superdotação. Parágrafo 1. O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família, para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas dos alunos públicos, alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com a sala regular de ensino e com demais políticas públicas, tá? Então, gente, importante essa parte do AE, principalmente para quem vai fazer lá para professor de atendimento educacional especializado. É muita coisa que está nas outras legislações, né? LDB, né? Tá tudo isso lá. Em vários documentos da educação especial a gente encontra isso aqui, tá? Então, não foge dessa ideia. Parágrafo 2. Para realizar o atendimento educacional especializado, cabe ao professor de educação especial elaborar o plano de atendimento, né? Alguns chamam de PDI, né? Mas é o plano de atendimento, documento que assegura a identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, define recursos necessários e as atividades a serem desenvolvidas e o cronograma de atendimento.
Artigo 130. O apoio técnico dos professores de educação especial acontecerá, parágrafo 1, inciso 1, nas salas de recursos multifuncionais, né, que são as salas do AE, ambientes dotados de equipamentos e materiais didático-pedagógicos para a oferta do AE, focadas no atendimento do contraturno, tá? Então, AE, foco no contraturno, né? A criança frequenta lá o regular, por exemplo, de manhã, e à tarde, né, ela recebe um atendimento que não é todo dia ali, mas é de acordo com o plano que foi feito, né, no contraturno, até porque é um atendimento mais focado ali, mais individualizado, né, em muitos casos, né, na maioria, aliás. Então é importante que você, né, por isso que tem que ser no contraturno ali. Tá? Na orientação e colaboração dos professores, equipe gestora e demais funcionários no turno e contraturno, né? Então aí não é que ele vai atender aquele aluno na sala de aula regular, não. Se o aluno está na inclusão, ele é atendido pelo professor, como qualquer outro. O que o AE vai fazer é orientar, né, os professores, dar dicas, recursos, né? É um apoio. Muita gente confunde que é o professor do AE que vai fazer todo o trabalho. Não, senão não seria inclusão, né? Não, ele só ficaria separado lá. Então não é. Ele precisa ser trabalhado na sala de aula regular e, claro, o professor de AE dá suporte, né? Suporte ao professor titular. 3. Na orientação de familiares de aluno público da alvo da educação especial, também faz toda essa ligação com a família. 4. Na sala de aula regular, acompanhando o aluno surdo ou com perda de auditiva. Aqui sim, né, tem aquele acompanhamento que compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Aqui, né, o professor, aí sim, esse atendimento aí na sala de aula regular, né? Aí acompanhando o aluno, que é um trabalho diferenciado aqui, tá? Dos demais que eu falei aí anteriormente. Esse sim, até por conta do uso da Libras, a mesma coisa, às vezes com um deficiente visual, nós vamos falar aqui para frente, né? Também, tá? Aqui no nosso regimento não traz, tá? Mas, né, o deficiente visual muitas vezes também, às vezes tem uma pessoa ali acompanhando, né, com a questão do braille. Aqui o nosso regimento não trouxe, né? Mas tudo bem. Também está nessa ideia, né? Não está manifestado, escrito aqui, portanto não se preocupe com isso para a prova, porque a prova só pergunta daquilo que está escrito, tá? Vamos lá. Artigo 131. O aluno com deficiência ou TEA, né, em classes regulares e que seja verificada a necessidade, contará com profissional de apoio escolar, inclusive, de acordo com a legislação em vigor. Né? Então, às vezes, precisa de um acompanhamento, verificada a necessidade. Tem alunos autistas que são super independentes, super autônomos, né? Não precisam desse acompanhamento. Tá? Até porque às vezes isso até, né, se ele consegue, né, se ele tem essa autonomia, é importante incentivar isso. Agora, se não, pode ter, né? Precisa ter. Às vezes é um autismo severo que precisaria de um acompanhamento maior, portanto, sim. Tá? Artigo 132. O aluno com múltiplas deficiências, ou TEA, né, impossibilidade de frequentar, eu nunca sei se é TEA, né? Sei lá. Possibilidade de frequentar o ensino fundamental regular e mediante relatório do professor do AE, poderá ser encaminhado para avaliação da elegibilidade para escola exclusiva pelo Departamento de Educação Inclusiva, né? Então, é um caso assim, a exceção da exceção, né? Sempre eu falo, a regra é inclusão. Agora há uma exceção da exceção, uma situação lá, né? Em Cubatão tem a Escola Princesa Isabel, então ali situações gravíssimas e mesmo assim tem que se tentar a inclusão, mas em alguns casos, né? E aí se utiliza isso. Capítulo 4 dos currículos.
Artigo 133, o currículo das unidades de educação infantil terá estrutura, metodologia e atividades específicas adequada às fases de desenvolvimento das crianças, de acordo com a Base Nacional Curricular e Lei de Diretriz e Base. Aquilo que eu falei, tem que estar sempre vinculados aos documentos. Parágrafo único, as atividades de estímulo e recreação para crianças de 3 anos e 11 meses de idade estarão sob a responsabilidade do professor de educação infantil 1 e demais profissionais envolvidos nesse processo. Então, presta muita atenção nisso, né? Estímulo e recreação, professor de educação infantil 1, de 3 anos e 11 meses, tá? Artigo 134, o currículo de ensino fundamental regular da modalidade de educação de jovens e adultos seguirá a base nacional curricular, ser contemplada por uma parte verificada, observada a legislação em vigor. Capítulo 5 dos projetos das escolas, artigo 135, as escolas poderão desenvolver projetos. Inciso 1, atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação dos alunos. 2, programas especiais de aceleração de estudos para alunos com defasagem de idade e ano, conforme projeto homologado pela Secretaria de Educação. E 3, outros de interesse da comunidade escolar. Parágrafo único, os projetos das escolas deverão ser submetidos à apreciação da Secretaria de Educação. Então é importante isso. O projeto da escola tem que ser submetido à apreciação da Secretaria de Educação. E aí, título 8 das disposições finais, né? Esse regimento entra em vigor no ano seguinte, a sua aprovação. Assim encerramos, gente, encerramos aí. Espero que você vá bem aí na prova, né, que está chegando. Concentração, foco, pensamento positivo, calma na hora de fazer a prova. Isso é muito importante para que você tenha um bom desempenho. Boa prova a todos, gente. Muito obrigado aí por vocês acompanharem as aulas. Obrigado.